Deus abençoe você. Agora à tarde eu fiquei pensando sobre a ansiedade. Fiquei pensando também sobre a paz. A gente vê hoje em dia muitas pessoas ansiosas, né? Com todo tipo de coisa que acontece no dia a dia. Mas é algo simples de se resolver. Sabe como? A palavra de Deus, ela nos dá instruções para tudo na nossa vida. Basta a gente ter um momento todos os dias para estar ouvindo o que Deus tem a nos dizer e praticar e colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo. Então, pensando nessa questão, né, de ansiedade e sabendo que as pessoas, nós todos precisamos de paz, paz na mente. A paz na mente traz a paz para todo o resto do corpo, porque tudo começa na mente, tudo começa na cabeça. Então, se a gente está em paz na mente, o nosso corpo vai refletir no nosso corpo. Vai refletir primeiro, acima de tudo, na nossa alma. Porque nós mesmos somos alma. Mas essa alma, ela precisa estar em paz. Ela precisa de paz para estar bem, para estar feliz, para estar ativa. Ela precisa de vida. A alma precisa de vida. E não tem jeito, meu irmão e minha irmã. Não há vida longe de Deus. Não há vida sem o príncipe da paz dentro da gente. Não há vida sem o Senhor, sem o Espírito Santo. A verdade é essa. E sabendo dessa verdade, então a gente vai buscar o quê? Ele. A gente vai buscar a presença dele pra gente, pra nossa vida, pra nossa alma. E tudo começa na mente. É por isso que lá em Filipenses 4 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Como é que eu posso não ficar inquieto? Sabendo que eu tenho isso aqui para resolver, sabendo que o meu familiar está passando por alguma tribulação, sabendo que eu estou passando por uma luta, uma guerra, alguma coisa, sabendo que minha vida tá no fundo do poço, sabendo que o meu trabalho vai acabar, que eu não vou ter mais trabalho, sabendo que meu casamento está indo por água abaixo, como é que eu não vou ficar inquieto? Como é que eu não vou ficar ansioso? Como é que eu não vou ficar com medo? Como é que eu não vou ficar aperreado, preocupado? Tem como não ficar? Tem sim. Então a palavra de Deus diz: antes de ficar inquieto com as coisas, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, o que é que você tem para pedir? O que é que você quer? O que é que você precisa? Claro, você vai direto no problema. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu preciso resolver isso hoje. Eu preciso resolver isso amanhã. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso dar um jeito no meu casamento. Então, isso daí você vai falar para Deus. Porque Ele tá mandando a gente falar. Não estejais inquietos por qualquer coisa. Mas antes de você se inquietar com alguma coisa, você vai e você coloca a sua petição diante de Deus. Essa petição, por mais que Deus já conheça a sua preocupação, o que está causando a sua ansiedade, você não vai terceirizar os seus problemas e dizer, fulano, ora por mim. Ciclano, ora por mim, faz isso aqui por mim. Não, você, ser humano que consegue falar com qualquer pessoa, você vai falar com Deus. Então aí entra a sua fé. Você não vê Deus, eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe, tá escrito, eu sei, eu vejo as obras dele, eu sei que Ele existe, porque Ele mandou o filho dele para se sacrificar por mim. Então, Ele é Pai, Ele é Deus e acabou. Ele é o Senhor e acabou. Então, você vai usar a sua fé. E você vai falar com Deus, você vai entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto ou no banheiro, pode ser um lugar que você se sinta melhor, que você se sinta bem, e você vai falar com Deus, do jeito que eu tô falando aqui com você. Por exemplo, eu tô aqui sentada na casa dos meus avós, não tem ninguém aqui, só tem um carro aqui do meu lado.
E eu tô falando pra vocês que eu nem sei quem é que vai ver esse vídeo, mas eu tô aqui sozinha falando. Então vai ser a mesma coisa com você falando pra Deus, só que você não tá sozinha, porque Ele tá bem vivo e tá contigo. Então você vai falar, você vai colocar diante dele as suas petições, tá? Como é que você sabe que é assim que Ele tá mandando você fazer? Porque Ele diz, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças, ou seja, você vai falar para Deus em oração e em súplica. Súplica é o que? É clamor. É o clamor da sua alma. Você vai clamar. Você um dia já clamou na sua vida? Você já clamou por socorro? Como é que se clama por socorro? Como é que se chama socorro? É clamando. Socorro! É saindo de dentro do mais profundo da sua alma aquele grito de socorro, porque você quer ser salvo, você quer uma solução ali naquela hora, você precisa de ajuda naquela hora. Então Ele tá mandando nós suplicarmos, chegarmos diante dele em oração, e um momento da sua oração, no momento da sua oração, você vai clamar. Você vai clamar ao Senhor, meu Deus, socorro. Meu Deus, me ajuda. Então, como é que você inicia a sua oração? Eu vou dar um exemplo da minha oração. Eu me ajoelho aonde eu estiver e começo a engrandecer o nome dele, falar para ele, agradecer, falar para ele como foi o dia e tudo mais, mas sempre agradecendo, sempre exultando o nome dele. E tem mais na frente da oração uma parte em que eu levanto as minhas mãos e começo a clamar. Começo a clamar por alguém, começo a clamar por mim mesmo, começo a clamar para que o Senhor me livre de toda cilada de Satanás, livre os meus familiares, livre os meus irmãos, me ajude a permanecer na fé. Enfim, isso tudo é um clamor. Eu faço isso com as mãos elevadas, levantadas, e eu tô ali clamando e também agradecendo, como ele dizia, com ação de graças, agradecendo sempre por estar ali, por aquele momento, por tudo que o Senhor já permitiu na minha vida. Até mesmo pelas lutas, porque são essas lutas que faz a gente crescer na fé, faz a gente manifestar uma fé que tá buscando ver o agir de Deus. Então você quer ver o agir de Deus na sua vida? Então tome atitude. Você quer um milagre? Comece a ser um milagre. Ore por você. Fale com Deus, se mexa, faça alguma coisa. Siga essa palavra que você vai ver a paz de Deus envolvendo você. Siga essa palavra que você vai ver a diferença depois. Você vai ver que a ansiedade vai passar. Por quê? Porque você vai estar buscando o príncipe da paz. É simples. Se o ser humano quer paz, então ele tem que buscar a fonte da paz. Como é que o ser humano vai ter paz se ele busca a fonte da guerra, que é o mundo? Se ele busca a fonte da depressão, que é o mundo. Se ele busca a fonte da tristeza, que é o mundo. O mundo oferece isso daí. Por quê? Porque o mundo já está morto no diabo. Está escrito. Então, se eu sei que o mundo, as coisas do mundo, as coisas que envolvem o mundo, que promovem a carnalidade, o pecado, se eu sei que tudo isso está morto por conta de ter uma aliança com o diabo, então eu sei que aquilo não vai me trazer paz, só vai me trazer angústia, só vai me trazer tristeza, só vai me trazer agonia. Porque é isso, uma pessoa que está no pecado, ela tem paz? Não.
porque ela tá o tempo todo sendo acusada pelo próprio diabo, que incitou ela a estar no pecado. E ela tá ali sem paz. Então, ela precisa se libertar. E Jesus estende a mão. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, ele dá-nos a chance da gente ter paz. Então, aceite essa chance. Se você tá em pecado, somente você pode saber disso. Aliás, 3 pessoas sabem disso: Deus, o diabo e você. Então, se você está em pecado hoje, você está sem paz por conta disso, se tem alguma coisa que você precisa resolver com Deus, então tome esse vídeo aqui como uma oportunidade que Deus está lhe dando para te trazer paz, para fazer uma aliança verdadeira com Ele, para você, a partir de agora, você mesmo que está escutando aí, você dobrar os seus joelhos, trancar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar com Deus aquilo que você precisa falar. Algo que ninguém vai falar por você. Por acaso alguém pode comer por você? Por acaso alguém pode tomar água por você? Não. Alguém pode ir no banheiro por você? Não. Ninguém pode saciar a nossa sede, ninguém pode saciar a nossa fome. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque Deus nos deu essa capacidade. Então faça isso você, porque aí você, como um ser humano racional, sábio, inteligente, que Deus fez, você vai dizer para o Senhor tudo aquilo que está aí dentro e Ele vai te dar a paz que você precisa. Amém? E para finalizar, lá em Romanos 8 diz: porque a inclinação ou a mentalidade, em outras traduções, porque a inclinação ou a mentalidade da carne é morte, mas a inclinação ou a mentalidade do espírito é vida e paz. E o espírito aqui tá com letra maiúscula. Então quer dizer o quê? Que se eu inclino a minha mente para as coisas da carne que está ligada ao pecado, eu não vou ter paz. Eu vou ter o quê? Eu vou ter morte física e eterna. Mas se eu me inclinar para as coisas do Espírito, se eu me inclinar para a mentalidade do Espírito, eu vou ter vida e paz físicas, espirituais e eternas. Então, creia que essa palavra é para cada um de nós, certo? Todos os dias eu preciso zelar por essa paz dentro de mim, porque o Espírito Santo está aqui, eu tenho que manter ele, essa chama acesa dentro de mim. E para aqueles que ainda não têm, que busquem, porque o Espírito Santo é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Por quê? Porque ele é a fonte de Deus, é o próprio Deus dentro da gente. Então imagine o próprio Deus dentro de você. Por acaso vai ter espaço para ansiedade? Vai ter espaço para dúvida? Vai ter espaço para o medo? Vai ter espaço para depressão? Não. Mas é algo que a gente precisa saber. O Senhor nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de sabedoria, um espírito de paz, de alegria, de tudo. Ele é a fonte de tudo. Então a gente tem que saber disso e fazer por onde? Mantê-lo dentro da gente, buscá-lo cada vez mais, nos encher da presença dele. Então, comece a fazer isso a partir de agora e Deus será contigo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. E vá para a igreja no domingo. Domingo é dia do Senhor, então não deixe de dar essa oferta consagrada ao Senhor, para que Ele se alegre de você e possa abençoar a sua vida e a sua família, a sua casa. E porque, sobretudo, meus irmãos, ir à igreja é uma atitude de fé que faz Deus nos honrar, porque estamos saindo da nossa casa para ir para a casa dele.
ouvir a mensagem que Ele tem pra gente, ouvir a voz dele, saber aquilo que Ele quer da gente, estar ali em comunhão com Ele, com aqueles que têm a mesma fé. Não olhe para ninguém, não olhe para os erros da obra, não olhe para nada, só olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe porque o diabo, ele é astuto e faz de tudo para a gente só olhar para os erros das outras pessoas, apontar para as outras pessoas, nos esquecendo de que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, existem 4 dedos apontando para nós mesmos. Então, somos todos falhos e o Senhor nos ama. Então, estejamos na presença do Senhor, buscando, nos rendendo glórias e graças a Ele. Amém? Deus abençoe e até a próxima.